Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Quartas de Família Entrevista, hoje com o Dr. Rodrigo Molan, especialista em Direito de Família. Antes de passarmos para as perguntas, gostaria de deixar alguns recados para vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal e quiser acompanhar aqui as novidades sobre o direito de família, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e chega aí para mais pessoas, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito sensível, mas também muito importante, muito popular, né? Que é a produção de conteúdo infantil. As crianças aí gravando conteúdo para a internet, né? Conteúdo até educativo. Eu falei já um pouquinho com vocês da última vez sobre essas gravações, mas hoje vou fazer algumas perguntas importantes para o Dr. Rodrigo Molan. Já vou estar passando a palavra para o doutor agora. Podemos começar, doutor, já com as perguntas? Primeira pergunta, doutor Rodrigo. Quero saber qual é o direito dos filhos sobre essa monetização, sobre esse patrimônio. Certo, Guilherme. Bom, uma primeira diferenciação que a gente tem que fazer aqui é, quando a gente fala de produção de conteúdo, né, muitas pessoas podem se ligar às regras dos sites, seja a plataforma qualquer que seja. O nosso foco aqui hoje, né, seria o direito do menor dentro daquilo que ele produz, daquela renda que ele ofere, né? Um primeiro ponto que a gente tem que abordar aí, né, são os direitos individuais desse menor, que vão ser regulados pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Em que ponto aí, na verdade? Porque quando nós falamos de uma criança que ela está trabalhando, né, porque isso hoje é um trabalho, né, muitas crianças aí, algumas famosas, tiram o sustento, muitas vezes, da família dali, né? Então, você tem que ter em mente, a primeira coisa é que a criança ela não pode deixar de ser criança. Isso não pode interferir na rotina da criança. Na escola. O dia a dia, né? Porque quando nós temos hoje essas crianças que produzem um conteúdo, elas são de fato famosas, se cria todo um enredo, toda uma agenda ali de publicidade, propaganda, participação em live, evento, né? Então isso não pode interferir na rotina do desenvolvimento, né? Então esse aí seria um primeiro ponto, né? E quando a gente pensa na questão do direito da criança aí, é muito fácil a gente pensar quando os pais estão unidos, né? Pai e mãe, e eles cuidam, criam ali, é o filho daquele casal, né? Mas esse filho, ele tem uma importância aí, em determinada mídia, ele participa de comerciais, etc. Todo contrato que essa criança vier a assinar, todo o trabalho que ela vier a desempenhar, tem que respeitar as horas máximas que o ECA estabelece, respeitar a rotina de estudo da criança, né? Não ser uma atividade que expõe a criança a uma exaustão, certo? E quando a gente fala de administração aí desse patrimônio, o que a gente tem que ter em mente é que literalmente esse patrimônio é da criança, não dos pais. A gente sabe que na prática a família vai acabar usufruindo. A família como um todo vai usufruir. Isso aí é natural. Ninguém está aqui querendo, olha, todo o dinheiro que você ganhar, todo o dinheiro que a criança, né, vai ficar guardado. Não, ele tem e ele vai ser utilizado em prol da criança, né? Óbvio, vamos comprar melhores aparelhos para fazer a filmagem, vamos comprar um aparato para que o menor fique confortável, um carro para melhor transportá-lo. Óbvio, tudo isso são coisas em prol do menor. Agora, tem que ser pesado se esses benefícios em prol do menor são de fato em prol do menor, ou se não se está ali fazendo dele apenas uma mera fonte de renda. E se a gente tiver essa segunda hipótese, né, o Ministério Público, que é o Custos Legis, o fiscal da Justiça, ele pode interferir nessa relação, pedir esclarecimentos, né, ou qualquer um que seja um familiar do menor. Vamos dar um exemplo, vamos supor, você tem uma filha, né? Se ela
estoura fazendo determinado trabalho, ou com o Instagram, ou com o YouTube, é uma modelo mirim, né? Alguma coisa dessa que é muito comum no mercado, utilizando roupas próprias, marcas próprias. Exatamente. Né? E aí vamos supor que a sua irmã, que é tia, ou a sua mãe, a avó, acha que a rotina da criança está interrompida. Ela, como familiar, ou qualquer um, até um vizinho seu, pode provocar o Ministério Público para que seja averiguado se os direitos desse menor estão sendo respeitados. Né? Então, quando a gente fala aí de pais que estão em acordo, não é criar nenhum alarde. Óbvio, eles podem administrar esse patrimônio aí de comum acordo, sempre pensando, olha, eu tenho que reservar uma parte aqui para o meu filho, eu tenho que comprar coisas que são para ele, em prol dele. Óbvio, você vai adquirir coisas também para moradia, para família, para o bem coletivo, mas você tem que sempre estar focado ali se está sendo aplicada aquela renda no melhor interesse do menor. Perfeito, muito bacana. Doutor, a segunda pergunta tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar agora, né, da administração desse patrimônio que o menor está gerando aí até para a família, mas aí entra um ponto muito polêmico, né? Teve o divórcio, né? E essa administração que antes era feita em conjunto pelo pai e pela mãe, né? E os dois cuidando do melhor interesse da criança, fica até fácil de pensar, não tão fácil, mas assim um pouco mais tranquilo de pensar se os pais continuam se entendendo, se a guarda ela, e aí partindo já para um ponto de divórcio, né? Se a guarda ela é compartilhada, nós temos aí talvez uma administração um pouco mais facilitada. Mas na visão do doutor, nos casos que o senhor atua, né? Não sei se o senhor já pegou algum caso nesse sentido, mas de qualquer forma aplica-se a regra geral. Por quê? Se os pais eles estão em entendimento e ainda assim conseguem em conjunto cuidar desse patrimônio para o melhor interesse da criança, acho que, por exemplo, fica até fácil demais. Mas quando há brigas para divisão de patrimônio, como é que fica o interesse do menor nesse sentido? A mãe ficou com a criança e ficou responsável pela administração dessa produção de conteúdo, ou o pai tenha ficado. Como é que fica perante a justiça, a ação, quais são as medidas aí tomadas pelo doutor e pensado nesse caso concreto? Certo, então, vamos lá. Nessa questão, Guilherme, a gente vai ter diversos complicadores aí, né? O primeiro deles é o seguinte, a gente tem que falar um pouquinho de guarda, né? A guarda que é naturalmente a mais praticada no Brasil, é preferida pelos tribunais atualmente, é a guarda compartilhada, onde os pais compartilham, né, as decisões sobre a vida e o melhor interesse da criança. O compartilhado vem daí, né? Ou seja, os pais decidem em conjunto qual é o colégio, qual é o plano de saúde, né? Quais as atividades que a criança vai desempenhar, e procura se equilibrar também o tempo da criança com os pais. Aí nós estamos falando de guarda, né? Mas estabelece um domicílio para a criança. Ou ele vai residir com o pai, ou ele vai residir com a mãe, né? Não quero me alongar muito na questão de guarda, né? Mas eles podem até revezar os domicílios. A gente poderia estar falando, a gente falou no outro vídeo disso, né? Da guarda alternada. Pode acontecer também. Mas a questão principal aqui vai ser eleito um representante legal para essa criança. E se a criança é a produtora de conteúdo, né, essa criança é o grande astro aí, né, ela é o astro no processo e ela é o astro nesse exemplo. Exato. Né? Se a criança é o grande astro aí, aquele que residir com a criança, fatalmente ele será aquele que irá ter o controle de tudo que aquela criança gera. Mas ao mesmo ponto que ele tem essa incumbência, né, esse genitor aí que vai ficar responsável por essa criança, ele tem essa incumbência, cabe ao outro genitor também fiscalizar, cobrar, né? E quando a gente fala de pais separados, né, podem surgir conflitos aí entre esses genitores. E aí, como é que fica essa questão, né? Havendo conflito entre os genitores, nós estamos falando aí de uma criança que gera um patrimônio, e vamos exemplificar aqui, vamos botar uma criança que tem um canal no YouTube e que ela gera por mês, com os contratos dela, R$10 mil. Esses contratos
que tem que ser pensados de acordo com o melhor interesse da criança e o bem-estar, como eu tinha falado do ECA na pergunta anterior, esses contratos, o valor que eles geram tem que ser destinados à criança, ao menor, aos gastos com o menor, certo? Ah, mas a criança gera bem mais do que isso. Obviamente, assim, quando eram casados, juntos, o pai e a mãe, e isso ia ser revertido em benefício da família muitas vezes, pode continuar acontecendo isso, mas tem que ser sempre pensado que os valores, que os bens, eles têm que ser guardados para o menor. E se é aberta uma poupança, digamos assim, essa poupança, para que haja retirada, aí a gente vai falar da prática e da lei, né? Na prática, se existe uma poupança do menor e o representante legal administra essa poupança, ele fatalmente vai acabar utilizando-se dela para coisas para o menor. Mas se houver uma discordância do outro genitor e a justiça for provocada, o judiciário ele vai intervir por meio do Ministério Público, verificando, fiscalizando para que essa renda está sendo utilizada. Se existe a real necessidade, né? Como casos aqui a gente pode citar de menores que são verdadeiras estrelas e têm contratos de valor alto. Nesses contratos, a justiça muitas vezes determina que os valores fiquem reservados para o menor, que se tire o essencial para manter o lar, manter a família, né? E aí eu costumo falar uma coisa, o bom senso e a parcimônia. Se você tem uma criança que ofere R$100 mil por mês em contratos, e o representante legal dela tira 20, 40 mil para pagar despesas, né? Entenda, não quero que as pessoas aqui fiquem ligadas a números, né? Mas se esse representante ele tira o suficiente para manter a criança, né? Para ter uma vida com a criança, proporcionar coisas à criança e até aos irmãos, de repente, não há problema nenhum. E a justiça não vai ficar ali se intrometendo nisso. Agora, uma criança que ofere todo mês 100 mil, e esse genitor que é representante legal todo mês gasta 80, 70, 90 mil, 150 mil, né? Coloca essa criança numa rotina exaustiva para manter essa égide de ganho, esse padrão de ganho, pode haver uma intervenção, da mesma forma que eu falei, de qualquer familiar ou de qualquer um ali próximo que entenda que essa criança está prejudicada. E aí o Ministério Público vai interferir e pode ser nomeado até um tutor que não seja o pai e a mãe, que seja isento, para zelar por esse patrimônio, tomar conta desse patrimônio e até liberar valores desse patrimônio à medida que a criança efetivamente necessite. E quando a gente fala de uma situação dessa, que é uma situação muito específica, cada liberação dessa de valor, que tiver uma monta considerável, vai depender de ordem judicial. Sim. Bom, o tema, pessoal, para quem está nos acompanhando até agora, é relevante, mas muito extenso, né? Eu separei essas duas perguntas mais importantes aqui para o doutor e podemos fazer a seguinte reflexão. O doutor fez um comentário aqui, acabou marcando, né, que criança, ela deve ser criança. Então, se estão percebendo, os familiares estão percebendo que a produção escolar está caindo, a criança não está socializando com outros amigos, está muito presa ao telefone, né, a produzir aquele conteúdo com o telefone, isso precisa realmente ser acompanhado com o psicólogo, precisa realmente ser levado à justiça essa informação. Então, nossa reflexão é qual é a responsabilidade dos pais perante esses contratos, os deveres e responsabilidade deles, né, e como a criança aí pode ser a estrela, o protagonista. Então, doutor Rodrigo, obrigado aí pela presença do senhor mais uma vez aqui nessa entrevista. O senhor quer deixar alguma recomendação, alguma palavra final? Bom, um último detalhe assim, que eu acho importante dentro disso, que nós falamos de patrimônio aqui também, né? Uma coisa que é muito comum, mas seria o inverso, né? Mas só para vocês observarem essa preocupação que existe com o menor. É muito comum também pais que adquirem patrimônio e para adiantar a questão de herança, inventário, testamento, toda essa questão que é muito burocrática, é um momento muito delicado,
pais optam a comprar imóveis e deixar em nome dos menores, em nome dos filhos. Né? Tenho 2 filhos, vou deixar 50% para cada um. Né? Tenho um filho só, já vou deixar o imóvel para ele. Né? Nessas circunstâncias, quando existe a compra em favor do menor, que seria o termo mais adequado, a lei é tão preocupada com isso que é necessário esclarecer a origem do dinheiro. Quando o dinheiro vem do menor, isso aí está provado, o menor que ele produz o conteúdo, essa discussão ela não existe. Só se verifica se realmente aquele imóvel... estou comprando um imóvel para esse menor, que é um ator famoso. Essa compra realmente é uma compra útil ou é uma aventura financeira? Né? Isso aí é verificado pela justiça. Mas quando a renda não advém do menor, também essa preocupação ainda existe, porque se verifica o quê? Da onde veio a renda? Porque esse patrimônio um dia vai ser declarado por esse menor. Esse patrimônio que vai a registro, ele pode ser investigado pela Receita. O que é que não pode acontecer? O menor ser prejudicado. Então, ou seja, em todas as situações que envolvem menor e patrimônio, a gente tem sempre que ver com esse olhar de cautela. Se realmente o que está sendo feito é para o menor, ou, né, não é o assunto do vídeo aqui, mas estou transferindo o imóvel para o meu filho porque eu quero burlar credores. Isso aí não é admitido pela justiça e isso também não é de interesse do menor. Então, justamente, existem esses cuidados aí. E no mais, espero poder voltar em outras oportunidades aí. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Grande abraço.